Meus irmãos, uma palavra que logo no primeiro versículo, nós vemos aqui, versículo 31. De novo, olha, presta atenção. De novo, presta atenção como já uma oportunidade. De novo. Amém, meus irmãos? O que vocês entendem de novo? Algo que já aconteceu, algo onde ele já foi, algo onde ele continua fazendo. Amém? Amém? Eu não sei qual o problema que houve em cada lar, cada família e cada um de nós. Mas de novo, Deus está falando de novo hoje para nós. Amém? Amém? Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até o mar da Galileia, atrás do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Meus irmãos, não sei se vocês lembram do demônio de Gadareno. Lembra? Aquele homem endemoniado de Gadareno. O de novo é justamente isso. Estava ali aquele homem preso. Aquele homem, a sociedade já rejeitava. Toda a família tirou ele e morava num cemitério. Todo mundo rejeitava, mas quem não rejeitava? Jesus. Aquele homem ali, ao qual nós vemos que até no final, aqueles demônios que existiam naquele homem, foi lançado à beira do ribeiro e foi lançado aos porcos. Você lembra disso? Agora você lembra por que o de novo que eu falei? Porque realmente aquele povo falou para Jesus assim: vai embora daqui que você está tirando o nosso mantimento. Vai, aquele mesmo povo que mandou Jesus embora, que para eles que era mais importante a renda financeira do que a salvação. Amém? Então nós entendemos por que o de novo. Mas Jesus, pela sua misericórdia, o que ele faz com nós hoje? Eu estou te dando uma nova oportunidade. Ele volta, mas aí nós começamos a observar alguns pontos interessantes aqui. Se você pegar a palavra de Deus, aquele homem que foi liberto, meus irmãos, ele queria seguir Jesus, mas o que Jesus falou para ele? Agora você fica aqui e pregue em Decápolis. Você fica aqui agora e prega para todo esse povo aqui. Você fica agora, e aqui, meus irmãos, é o resultado da conversão daquele homem, do Gadareno. Com certeza, essas pessoas que já trouxeram esse surdo mudo, já tinham ouvido agora falar de Jesus por um milagre daquele que já receberam o milagre. A história de Jesus, ela aumenta, ela se multiplica, ela é distribuída, meus irmãos. Amém? Mas para quê? Para fazer milagre também, para você entender que há um poder divino que desceu sobre a terra. Amém, meus irmãos? Há um poder divino que desceu para dar a oportunidade, porque Deus, Ele sabe das nossas dificuldades. Essa cidade, meu irmão, de Decápolis, era justamente um aglomerado de 10 cidades, ao qual o povo romano, pela ordem romana, aquele povo punhava as próprias moedas. Então era um meio importante dali de ser distribuído. Então nós vemos que Deus, ele estava agora numa cidade gentílica. Amém? Ele estava curando, Jesus estava curando numa cidade ao qual, mas é o apóstolo Paulo que pregou, mas Jesus também pregou. Amém, meus irmãos? Numa cidade onde não havia só judeus, mas agora também gentios, gregos, principalmente gregos. Jesus havia sido expulso depois de libertar uma legião de demônios, mas mesmo assim, meus irmãos, ele voltou àquela cidade. Então, meus irmãos, chega novamente Jesus dando mais uma oportunidade de salvação. Eu não sei se hoje ou essa semana algo te atrapalhou. Eu não sei se você até mesmo pensou até em desistir. Eu não sei se você até mesmo até começou a falar assim: puxa vida, eu faço tanta coisa, eu procuro a Bíblia, eu procuro também ajudar as pessoas, mas tem algo em mim que não está legal. Tem algo em mim que está trazendo uma certa incredulidade. Sabe? E Deus trouxe você aqui hoje justamente para você, para mostrar para você. Olha, Ele continua sendo o mesmo. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas limitações.
Mas quando você estava falando, eu queria que vocês pensassem num ponto importante, mas que você esteja falando de dentro lá do coração, diretamente ao Pai, colocando ali Jesus, Senhor, como às vezes nós somos pequenos, né, meus irmãos? Quando vem um problema, uma seriedade. Nós vemos aqui, meu irmão, que agora aquelas pessoas que ouviram de Jesus, como nós hoje estamos ouvindo, quem crê, diga amém, que ele pode mudar a sua história. Quem crê que aquela pessoa que ninguém dava mais nada por ele, que tinha legiões ali que dominava ele, e ele foi restaurado. Quem crê que Deus pode mudar a história das nossas orações? Então, no versículo 33 diz assim: Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. E aí nós vamos aprender aqui o método de Jesus, no versículo 33. Lembra que eu falei de manhã que a salvação é individual, meus irmãos? Lembra disso? Lembra que eu falei de manhã que a salvação é individual? O que ele faz? Ele pega aquele homem, várias pessoas trouxeram aquele homem. Qual que é o método de Jesus? Eu quero um particular com você, vem cá. Você está entendendo? Ele tira ali do meio do holofote, ele tira de toda aquela... Ele chama você do lado. Olha, eu quero falar com você. Eu quero ter um diálogo com você. Eu quero te entender. Hoje ele não faz assim comigo e com você, meus irmãos. E quando ele quer te entender, meus irmãos, quando ele nos chama para fora, o que ele quer falar? O que ele quer? Ele quer que nós dialogamos, que nós meditamos. Sabe, porque Jesus, ele já sabendo do nosso problema, ele não quer envergonhar. O problema já existe. O problema eu já sei, Jesus já sabe que sabe. Jesus já viu que aquele homem, todo mundo já sabia que ele era surdo e mudo. É como ele está falando para mim, olha lá, eu sei que você ainda tem dificuldade. Pedro, Rosa, eu sei que ainda temos muito que melhorar. Por isso que toda vez eu te chamo para você de lado. O que é se chamar de lado para vocês, meus irmãos? Aquele momento que nós estamos orando. Sabia disso, irmão? E aquele momento que nós colocamos tudo diante dele. Aquele momento que ele chegou ali e tirou aquele roubo. Porque hoje parece que nós queremos, às vezes, meus irmãos, que as pessoas vejam Jesus. Mas nós temos que tomar cuidado para que as pessoas queiram ver nós primeiro do que Jesus. Em primeiro lugar, nós temos que mostrar a Jesus às pessoas. Porque somente ele pode fazer o milagre e somente ele, como nós tivemos uma oportunidade ontem e hoje, de pessoas que chegou até nós. Mas nós não podemos forçar ninguém a chegar a Jesus, amém? É necessário que elas, particularmente, tenham esse prazer, esse privilégio também. Nós não podemos tirar isso deles. É bom que a fama de Jesus, mas que sempre seja Jesus. Para que as pessoas entendam quem faz o milagre e quem é, meus irmãos. É Jesus. Mas como que você está falando? Mas as pessoas levaram. O que aconteceu aquelas pessoas que levaram até Jesus? Olha, agora a Deus, porque o amor de Deus foi sobre elas. Elas tiveram também compaixão, e compaixão, amor, como diz Romanos 5,5. O que nós recebemos de amor vem tudo através da conversão nossa, através do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. O amor chega em nós, naquele amor, não aquele amor incondicional de Jesus, mas aquele amor que ele sabe que ele pode nos usar para abençoar outras vidas. Mas para trazer para quem? Para Jesus. Meus irmãos, Jesus precisa de luz? De holofote? Não. Jesus só precisa que nós reconhecemos que ele é Deus. Amém, meus irmãos?
Também aprendemos outro detalhe aqui também, meus irmãos. Como da outras vezes, Jesus não poderia estar falando assim, ó, você está curado, não poderia ter feito isso. Não poderia, meus irmãos. Mas ele tinha que tocar. Mas ele tinha que tocar. Ele tinha que tocar no homem para despertar a fé. Agora, esse toque para você, esse toque de Jesus para nós, o que é, meus irmãos? Esse toque de Jesus para você, meus irmãos. O que é esse toque para aumentar essa fé? O que é esse toque de Jesus para aumentar a minha fé? Meus queridos irmãos, é você sentir a soberania dele. É você sentir o alívio dele. É como nós aprendemos também de manhã. O nosso descanso está nele. O nosso repouso está nele. É nós, em qualquer momento de aflição, qualquer momento de dificuldade, nós colocarmos tudo diante dele. É o toque de Jesus quando atinge o nosso coração e a nossa mente, amém? Porque, infelizmente, a nossa mente é cheia de pensamentos, cheia de preocupação. Mas nós precisamos de um toque de fé, de entender que Jesus quer mudar a nossa história, quer mudar o nosso cativeiro. Ele quer continuar nos moldando, nos melhorando. O toque de Jesus, meus irmãos, é transformador. Como da mesma maneira que ele tocou aqueles leprosos, lembra? E foi curado, lembra disso? Como também ele tocou o cego de nascença, também, que recebeu a visão. Não foi assim, ele tocou. Aí eu pergunto para você agora, que toque você precisa de Jesus hoje? O que pode estar te afligindo hoje, na sua casa, no seu trabalho? Que toque é esse? Que toque é esse, meus irmãos, que nós precisamos entender que Deus está dentro de você, o Espírito de Deus está dentro de você. Que toque é esse que às vezes você chora, não porque alguém te beliscou, você chora que você está sentindo Jesus. Que toque é esse que você, amanhã a minha história é outra? Que toque é esse? Olha, mudou tudo a minha vida, a minha família vai ser restaurada. Os meus vícios se acabaram. Que toque é esse, meu irmão? Glória a Deus que hoje nós estamos aqui. E nós sabemos que tem muitas pessoas que ainda precisam de um toque. Porque o vício, às vezes, enraiza às vezes é bebida. Às vezes tem vício de trabalho, você sabia disso, meu irmão? Às vezes o cara tem tantas maneiras de colocar em primeiro lugar as coisas do mundo de que colocar Deus. Esse toque é justamente você sentir totalmente o poder de Deus em você. Mas como acontece isso? Ah, mas você está falando do cego e do surdo. Mas eu estou falando, meu irmão, que aquele toque mexeu toda a estrutura do homem para mudar, para que ele possa ter visão de novo. Meu irmão, o nosso cérebro comanda todo o nosso corpo. Tudo que está em nós é enraizado através do cérebro. Então ele mexe em todo o nosso interior, em todo o nosso ser. Então dentro disso, essa cura é para nós também, irmãos. Quem crê, diga amém. Essa cura é para nós também. Versículo 34, meus irmãos. Então erguendo os olhos no céu, suspirou e disse. Levantando os olhos no céu, suspirou e disse. Efata, que quer dizer, abra-se. O que é esse suspiro de Deus, meu irmão? O que é esse suspiro de Deus para a sua vida? O que é esse suspiro? Ele estava ali diante de uma pessoa que ele viu na hora, ele viu todo o sofrimento daquele cego, daquele surdo. Ele viu tudo que estava passando no coração daquele homem. Ele sentiu tudo ali, que até mesmo ele suspirou, meus irmãos. Você acha que hoje ele faz o mesmo por nós? Ele olha, ele sonda todo o nosso ser, todo o nosso interior.
suspirou. Mas ao mesmo tempo ele fala, efata, que quer dizer, abra-se. Olha, o que é esse abrir aqui, meus irmãos? O que é esse abrir para você? Abra-se. Ah, mas nós estamos falando de cura, por que ele está falando para abrir? Abra todo o seu coração, abra todo o seu ser para que eu possa fazer esse milagre. Abra todo o seu interior para que eu possa mover as suas estruturas, a sua vida futura. Abra tudo, abre. Eu quero tirar a sua cegueira, eu quero tirar a sua mudez, mas eu preciso que você abra-te. É fácil nós entendermos, né, meu irmão? Abra-te, abra o seu coração, abra a sua mente. Deixa eu agir em você. Deixa eu agir no seu coração. Os ouvidos abriram, a língua desembaraçou, e o homem passou a ouvir e falar fluentemente. Abre a boca, os olhos, ouvidos, abre o ventre, aquele que deseja uma gravidez. Abre a prisão, aqueles que estão encarcerados. Abre o coração, aqueles que estão com o coração endurecido. Alimenta-se de fé, abra para que a fé possa entrar no seu ser. Abra os sepulcros caiados. Abra que ele pode até abrir uma porta de emprego para você. Abra-se para Jesus. Permita que ele toque todo o seu casamento, o seu chefe do trabalho, a tua empresa onde você trabalha. Abra tudo para ele. Seu estudo, a sua faculdade, abra para Jesus. Tudo bem, Agatha? Chama a mamãe, vem para cá. Olha, meu irmão, que palavra maravilhosa. Que quando nós vemos que em Jesus tudo se pode abrir. Tudo se pode concluir. Quando nós vemos que em Jesus há uma liberdade, meus irmãos. Que em Jesus há uma porta escancarada. Eu venho para que tenham vida, vida em abundância. Oh, meus irmãos, efata quer dizer abra-se. É ser libertado, é uma libertação da pessoa inteira do pecado. Sabia disso? Como nós também era preso no pecado, Deus está dando a oportunidade nós hoje de nós melhorarmos a cada dia mais. Existe um processo de regeneração, de santificação, até a volta de Jesus. E nós sabemos disso, meus irmãos. E a ordem que Deus deu ali, que despedaçou os grilhões em que Satanás mantinha preso a sua vítima. Quem prendia esse homem é o próprio Satanás. O pecado é o Satanás que colocou. O pecado é infelizmente, é as tentações que chegam em cada vida, em cada situação hoje. Então, meus irmãos, e ali aconteceu esse milagre na vida desse homem. E logo, no versículo 35, e logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. A cura de Jesus Cristo é imediata e completa, meus irmãos. Não é propaganda enganosa, amém? Meus irmãos, alguma vez você já pensou assim, como já aconteceu comigo, agora está difícil. Dessa vez eu acho que vai ficar mais complicado. Por que eu estou falando isso agora? Para falar para você que não ficou complicado, porque eu levei a Jesus. Hoje, irmão Davi, posso dar um exemplo, irmã Ana? Deus fez maravilhas na casa do Davi e da Ana. Agora só depende das vidas, né, irmãos? Como ontem a Simone acabou de passar aí também. Deus fez maravilhas aqui nesse bairro. Agora só depende das vidas. Que eles creiam, que abrem também os seus corações para que o toque de Jesus abra ali as fé. Versículo 36. Jesus lhe ordenou que não contasse isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava,
tanto mais eles o divulgavam. Meu irmão, agora imagine, você recebeu aquele milagre da visão, mudo. Meu irmão, a alegria é tão grande que você quer espalhar. Ele não se conteve. Para um, como aquele homem gadareno, né? Jesus falou para falar. Para esse, ele falou para não falar. Mas por que isso? Quero falar para vocês por quê. Por que esse ponto para nós hoje? Porque Deus não quer mostrar para nós que só quer fazer milagre. Ele quer mostrar que quer um relacionamento com todo mundo. Ele quer mostrar que ele não é eu vou ali, que ali acontece isso e aquilo. Não, ele é diferente. Jesus, ele quer mostrar que ele quer conversar conosco. Ele quer mostrar que ele faz milagre sim, mas que através do milagre ele quer relacionamento diário conosco. Está entendendo, meus irmãos? Ele quer que a sua vida seja restaurada sim, mas através da restauração, ele quer caminhar contigo. Ele não quer ser famoso só porque chegou o homem do milagre. Como nós aqui como igreja, nós não queremos que as pessoas venham aqui só para receber milagre, porque eles vão ficar presos só na bênção, não no abençoador. Amém, meus irmãos? Nós queremos que eles entendam, porque a nossa vida, olha, hoje tem um problema, você acha que acabou o problema? Amanhã tem de novo. Porque nós vivemos num mundo cheio de problema. Nós vivemos num mundo que tem filhos, temos pais, né, meus irmãos? Nós vivemos num mundo que temos vizinhos bons, também empresas boas, mas também temos dificuldade em alguns lugares, alguns vizinhos, assim. A dificuldade não para. E por que Jesus está falando? Olha, eu não quero que divulgue só o milagre, eu quero que vocês vejam em mim que eu quero ser seu amigo, que eu quero ser seu irmão. Por que nós chamamos o outro de irmão? Porque nós somos semelhantes a Jesus Cristo. E porque Jesus fez de nós, junto com Deus, irmão. Amém? O irmão veio de Jesus, do próprio Jesus. Sabia disso, irmão? Nós somos imagem e semelhança de Jesus. Olha, ele não queria que as pessoas perdessem a boas novas. Olha, tem mais do que mim. Agora eu vou entregar para vocês Bíblia também. Porque ele está falando também para nós, olha, você viu o milagre. Agora, como que você vai continuar firme em mim? O que é o Evangelho? As boas novas de Jesus, não é? O que nós estamos lendo? As boas novas de Jesus. Olha, vocês têm que me conhecer a cada dia mais. Eu quero fazer um milagre, mas eu quero relacionamento com vocês. Ele quer que continuemos a ouvir a sua mensagem, os seus ensinamentos. E temos sempre relacionamento com ele. Através de quê, meus irmãos? De oração. Meus irmãos, não se assuste. Muitas pessoas estão se afastando. Estão te apostatando da fé. Porque viram o milagre, mas não tiveram relacionamento. Você está entendendo, meus irmãos? Não é fácil compreender, meus irmãos, hein, meus irmãos? Viram o milagre, mas não quiseram o relacionamento. Poxa, eu aceitei Jesus, eu fui curado, eu aceitei Jesus. Quantos que já aceitou Jesus por causa do milagre e estão longe da igreja, meus irmãos? Porque não quiseram relacionamento. E esse relacionamento é em comunhão, é lendo a palavra, é orando. Amém? Então, meus irmãos, para o gadareno, ele pediu que não anunciasse, como eu já falei aqui. Mas para esse, ele falou, fica quieto. Porque Deus, ele quer ser conhecido como o louvor de hoje, o 73 que a irmã colocou. Como também eu conheço. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Que com ele eu converso todo dia. Fiel é o seu trabalho, né? O seu cuidado. Meus irmãos, é justamente isso que Jesus quer para nós. Ele quer ser nosso amigo. Ô, meu irmão, vamos pensar assim, como é que é diferente. Eu sei que todo mundo tem um amigo, ou de trabalho, ou perto de casa, ou de outro estado. Vamos pensar assim. Vamos pensar assim, meus irmãos, hoje? Vamos pensar assim. Não é legal quando você encontra o seu amigo? Hein, irmã? Sua amiga. Às vezes a sua amiga é sua mãe. Você encontra ela. Quando você vê ela, você também. Puxa vida, quanto tempo, hein? Quanto tempo? Não é uma satisfação, meu irmão? Agora imagine você todo dia tendo essa satisfação.
Você está entendendo como é que é bonito, meus irmãos? Todo dia eu tenho essa satisfação, eu estou todo dia com ele, falando com meu amigo, Jesus. Você pensa como é que é lindo, meus irmãos? Você está entendendo como é que é fácil? Nós entendemos que é tão simples as coisas de Deus. Puxa, ele é meu amigo, por que eu não falo tudo para ele? Ele é meu amigo, ele vai entender. Nossa, ele vai entender que eu estou sofrendo, ele vai entender que a minha semana não foi boa, ele vai me entender que a minha vida não está bem, o dinheiro não está bem, os meus filhos não estão bem, os meus netos. Oh, Senhor, ele vai entender, ele é meu amigo. Será que nós conseguimos fazer isso? Para ele entender? Será que, sabe? Ele falou para os discípulos, agora vocês vão ser chamados agora, não vão ser chamados de meus discípulos, mas vão ser chamados de meus amigos. E os discípulos passaram para nós. Você está entendendo, meu irmão? Tudo que nós conhecemos hoje é através dos discípulos, o testemunho deles. Amém? Aqueles que viram milagres. Só que eles viram o milagre da pescaria. Eles viram o milagre da pescaria, uns, né? Viram vários outros milagres de Jesus. Estou falando da pescaria para Pedro, Tiago e João, porque eles eram pescadores, entendeu, meus irmãos? Eles viram esses milagres. Mas só que depois que ele falou, Jesus falou para Mateus também, o que ele falou? Segue-me. Então, Jesus sempre foi assim, eu faço o milagre, mas para você me seguir. Eu faço o milagre para você estar comigo. Eu faço o milagre para você ser meu amigo. Então, no versículo 37, meus irmãos. Ficavam muitos admirados, dizendo, tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Olha as implicações do milagre, meus irmãos. Os milagres de Jesus produzem o quê? Profunda admiração nas pessoas. Amém? Porque eles acabaram de falar, tudo ele tem feito muito bem. Já ouviam falar, e agora eles concluíram e admiraram. Eles já ouviram falar, agora tiveram certeza. Eu queria saber, vocês têm a mesma certeza que essa multidão que falaram aqui, meus irmãos? Que ele continua também fazendo esses milagres? E que ele também agora, olha, ele coloca aqui as admirações das pessoas. Mas o que estava dentro do coração de Jesus? Vem perto de mim agora. Vem falar comigo agora. Os corações sensíveis começaram a desabotar, sabe? Desabotoarem ali, em admiração e alegria. As pessoas estavam maravilhadas e não puderam esconder esse glorioso espanto diante da magnificência do poder de Cristo. E ele continua, meus irmãos. Ele continua fazendo milagre. Ele começa lá dentro. Nós abrimos o coração e ele continua. Agora os seres humanos estão cônscios de que as obras de Cristo são o quê? Perfeitas. O mesmo Deus que criou todas as coisas, invisíveis, visíveis e invisíveis, continua trazendo todas as coisas esplendidamente bem. Vou fazer uma pergunta agora, não precisa responder. Você continua se alegrando nas coisas de Deus na sua vida? Você crê que não seja qual seja a sua situação, talvez seja um milagre que Deus quer te mostrar? Você crê nisso? Pega tudo isso. Pega essa palavra de hoje e vê o que Deus está falando para cada um de nós, como oportunidade. Como Ele continua o mesmo. Ele é imutável. Pega essa palavra de hoje e entenda agora o que nós vamos pegar nos pontos. O que é essa surdez na vida espiritual? Amém? O que é essa questão da pessoa ser muda? O que nós vamos aplicar aqui através para que nós abrimos os nossos olhos e também abrimos os nossos ouvidos e a nossa boca, amém? O que é esse tipo de surdez?
Os irmãos sabem o que é surdez congênita? É aquela pessoa que nasce com uma deficiência física, amém? Congênita. A temporária. Imagina as crianças, surdez temporária. As crianças, é temporária. Porque vai chegar um tempo, elas não sabem nada, começam a aprender, daqui a pouco elas já se torna, né, pega uma certa idade e já começa a falar. Então, é uma surdez temporária. Entendeu? Porque elas não estão entendendo o que está acontecendo, né? Daqui a pouco elas começam a falar e se abrir. Entendeu? Elas estão ouvindo, mas não conseguem expor. Então, é uma surdez sem um retorno, entendeu, meus irmãos? Então, ela é chamada de temporária. Ela entende os sons e a linguagem, mas logo vai desenvolvendo a habilidade. E também a surdez artificial. O que você acha que é a surdez artificial? É como o estrangeiro chega no Brasil, está ouvindo, mas não está entendendo nada, entendeu? Ele está ouvindo, é uma surdez artificial. Ele tem ouvido para ouvir, mas como as pessoas estão falando de uma outra língua, ele não está compreendendo nada. Então, é uma surdez artificial. É conhecida como surdez artificial. Mas também tem a surdez moral. O que é uma surdez moral, meu irmão? Essa é a surdez daqueles que não querem ouvir. Essa é a pior espécie de surdez. Que não querem ouvir. Principalmente a palavra de Deus, principalmente conselhos do pai, da mãe. Sabe? Essa é a pior surdez, a surdez moral. Pessoas que propositalmente resistem a ouvir. Seus ouvidos são fechados ao que Deus diz e ao que o semelhante também fala. Essa é a pior surdez. Hoje também tem a surdez que eu já tenho uma perca de salubre. Devido ao tempo de trabalho, você vai perdendo, né? Algumas porcentagens também. Amém? Esse milagre nos fala do poder do Senhor Jesus Cristo para curar aqueles que são espiritualmente também surdos. O que nós entendemos os espiritualmente surdos? Sabia que aqueles que podem fazer o bem e não faz é surdo também? Sabia disso, meu irmão? Lembra ali do rico e Lázaro? Lembra? Que estava lá, a parábola lá, né? Lembra disso? O que aconteceu com o rico? Lázaro andava à volta da mesa e agora Lázaro estava pedindo o quê? Avisa o meu povo, avisa lá. Mas ele era surdo, que estava ali um homem pegando as migalhas da mesa. Mas o quê? Se está na Bíblia que ele não agradou a Deus. Ele se tornou surdo, vendo que alguém precisava e ele não ajudou. Amém? E também, meus irmãos, de jovens que também se tornam surdos, porque não escutam os pais. Porque eu lembro, meu pai, eu começo a lembrar depois de velho, hoje eu quero educar meus filhos também, né? Meu pai só queria as coisas boas, mas não queria sair, vazar, né? Que pai antigo, né? Não dá liberdade para nós, a gente começa a inventar. A mãe chega, filha, não faz isso. Filho, não faz aquilo. Nós jovens começamos a colocar tanto obstáculo para criar surdez. Na verdade, está ouvindo, mas não quer ouvir, você está entendendo? Os conselhos do pai e da mãe que é para o bem deles. O que acontece? Eles tampam o ouvido. Às vezes o marido quer ajudar a esposa, mas a esposa também quer fazer algo. O que ela faz? Ela tampa o ouvido. Ela ouviu, mas tampa o ouvido. O marido também é a mesma coisa. Os dois dentro de casa, se não tiver relacionamento e entendimento, como nós vemos hoje muito divórcio, muito casamento aí, ouve a sua esposa, ouve o seu marido, não tapa o ouvido. Como os filhos, não deixe de ouvir o pai e a mãe. Essa é uma surdez que está atrapalhando muitos casamentos. Você sabia que tem casamento que acabou por causa do filho? Sabia disso? Eu mandei você cuidar dele. Era para você cuidar, era para você tratar ele, era para você... Não, mas você quis trabalhar. Não, mas era para você cuidar. Aí começou isso, aí já transformou para o trabalho. Aí, não, mas eu queria trabalhar para ajudar você. Não, mas eu queria ajudar os filhos para pôr numa faculdade, para pôr isso. E acabou que, já que você não acredita que eu posso sustentar minha casa, eu estou indo embora. Acabou o casamento, porque não teve diálogo. Sabe?
E a mulher teimosa e o homem também machista. Por quê? O ouvir é como nós vamos aprender agora. Também ajuda nós a falarmos. Amém? Então, nós estamos aprendendo muita coisa hoje. Como eu falei para o Davi hoje, Davi, a nossa parte, irmã Ana, nossa parte foi falar. Agora cabe eles ouvir e entre eles entender. Como ontem nós estávamos aqui pregando o Evangelho. A nossa parte é divulgar. Quem tem ouvido, acabou a palavra assim, ouça o que o Espírito diz. Amém? Agora o mudo. E o mudo? É o mesmo aquele mestre que não ensina sabedoria. Antes ele se ostenta a sua autossuficiência. É um mudo. Ele se torna mudo. Não adianta, ele sabe, mas só ele que sabe. E não ensina para ninguém. Sabe? O macete eu não falo para ninguém. Já viu o tal do macete? Eu já trabalhei em empresa, meu irmão, que o cara falou, eu não vou ensinar ninguém. Eu sei que eu batalhei até hoje e se vira. Onde está o amor de Deus? Estou falando colegas de trabalho, eu vi isso. E eu, glória a Deus, eu agradeço a Deus que Deus sempre me deu a oportunidade de passar para frente. Mesmo quando não era nem evangélico, nem cristão. E o pai e a mãe que não fala com seus filhos também se torna mudo, sabia? Sabia disso, meus irmãos? Se torna mudo. Mas por quê? Só porque eu não falei, ele se torna mudo? É mudo porque deixou de orientar de maneira certa. Às vezes os filhos têm dificuldade hoje por falta de orientação do pai e da mãe, sabia? E muitos hoje estão bem, sabe por quê? Puxa vida, bem que o meu pai me falou. Eu já ouvi isso, você também já ouviu, né, Rosa? Bem que o meu pai e a minha mãe me falou. Não é bom você ouvir dessa maneira do que... Tem um irmão que gosta sempre de dar um ditado. A mulher chegou no dia da morte do filho. Sabe, nos Estados Unidos, ia morrer na cadeira elétrica. O irmão contando para nós que essa mãe chegou lá para abraçar o filho. Né? Filho, é o seu último dia, eu vim te abraçar, você vai morrer, né? Ela foi com carinho, até chorando, né? Até chorando. Aí ela vai e abraça o filho vai, morde a orelha da mãe. Por que você fez isso, meu filho? Eu vim te ver no seu último momento. A senhora deveria ter me educado quando era criança. Eu estou aqui, estou morrendo por causa da senhora. O filho culpou a mãe pela morte dele, porque ele nunca tinha sido educado pela mãe. Consequentemente, pelo pai. Porque muitos filhos hoje culpam a gente, meus irmãos. Porque nós não orientamos, sabia disso? Eu cresci, meu pai era muito bravo, meu pai era muito rígido. Hoje eu vou ser diferente com meus filhos. Perdeu, neném. Seus pais que estavam... Eu agradeço meu pai até hoje que foi rígido comigo. Nina, você não agradece, Nina? Você não agradece também, irmão? Eu agradeço. Porque meu pai foi rígido. Porque hoje nós estamos querendo criar os filhos e parece que eles estão ficando mais manhosos. Estão ficando mais fracos, meus irmãos. Sabia disso? Qualquer coisinha já se derrete. Qualquer coisinha, puxa vida, eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque nós achamos que nossos pais estavam errados. E quem está perdendo? Nós mesmos. Aquele que se cala para não se comprometer, acaba sacrificando a verdade. É a mesma coisa, você está vendo que alguém está errado numa fila de banco, chegou um idoso, e você está vendo ali que você pode falar algo, sabe? Porque você já está vendo que já está armando uma contenda lá atrás. Ô filho, então todo mundo bravo com você aí. Dá um lugar para o idoso. Você está ajudando, você está entendendo? Senão vai brigar uma briga. É justamente o mudo, aquele que está vendo uma confusão e não consegue apartar a confusão. Você está entendendo? O cara se tornou mudo, porque vai acontecer uma briga, porque o cara entrou na frente do idoso. Então, meus irmãos, nós temos condições de ajudar, de nos ajudar também. Então, aquele que deixar de levar as boas novas de salvação, guarda a mensagem também somente para ele. Ele se torna mudo. Deus fez um milagre para ele, não teve essa alegria que o outro teve, mas ficou só para mim. Deus é só o meu também, né?
Mas o nosso Deus, ele tem condição de ser Deus de todo mundo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, não é? Ele é imutável. Ele quer que todo mundo conheça ele, a partir de você, a partir de mim. Ele quer que todo mundo conheça. Então, meus irmãos, quando nós deixamos de divulgar a salvação, o errante continuará o quê? Sofrendo. O confuso continuará como? Sem resposta. Porque nós sabemos que a verdadeira resposta vem de onde? De Deus, de Jesus. O mundo é mais infeliz, sabe por quê, meus irmãos? Estou terminando já, viu, meus irmãos? O mundo é mais infeliz pela ausência do amor. Olha, presta atenção. O mundo é mais infeliz pela ausência do amor do que pela presença do ódio. Tá fácil entender, meus irmãos? Tá fácil entender, irmão? O mundo é mais infeliz pela ausência do amor do que pela presença do ódio. O que quer dizer isso? Quando mais falarmos de amor, menos pessoas vão ser odiadas. Quanto mais amor está sendo meditado, refletido, falado, que é o amor de Jesus, o que acontece? O ódio vai se diluindo também. Mas aqui nós vemos que o mundo é mais infeliz pela ausência desse amor. É falta de compartilhamento, é falta de distribuição de amor. Hoje tem um tal de individualismo, né? Eu já estou bem, para que eu vou lá me complicar para quê? Não é bom isso aí. O mundo, olha lá, o mundo é mais infeliz pela omissão dos retos do que da malícia dos maus. A omissão daqueles que conhecem, a omissão daqueles que sabem o que é amor. O mundo é mais infeliz porque ficamos mudos. Só vou fazer uma pergunta. Se nossa vizinhança tem 10 casas, das 10 casas, 8 já é cristão, a probabilidade das 2 casas ser cristão, qual que é? Hã? Então, quer dizer, logo, as 10 casas vão ser cristãos, porque está sendo distribuído o amor. Estão se conversando mutuamente. Você entendeu, meu irmão? Então, quanto mais nós divulgarmos na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa família, o que vai acontecer? Vai aumentar mais o amor. Então, meus irmãos, a nossa língua precisa ser remédio para os enfermos, tônico para os fracos, refrigério para os cansados e alívio para os oprimidos. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, que é justamente isso. Pessoas levaram um surdo e mudo, amém? Que Deus está dando autoridade para todos nós aqui. Trazer pessoas para a igreja, amém? Trazer pessoas para conhecer Jesus. Porque muitos aí, eles não entendem que hoje é a oportunidade. Mas eles também podem entender como um dia nós também entendemos. Que essa palavra de hoje nos também, como nós aprendemos aqui, abrir sempre o coração para Ele. Que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Que a fé é o caminho que nos direciona ao Pai. E o Pai vai fazer de quê? Nós amigos dele. E que esses pontos de surdez espiritual, nós possamos a cada dia mais diluir em nossas vidas também. Que essa mudez, essa questão de ficar mudo, possa também sair das nossas vidas no momento certo e na hora certa. Não é falar de qualquer maneira, né, meus irmãos? Mas o que Deus falou para nós aqui, meus irmãos? Justamente isso. Que Ele nos ama. Ele falou para nós aqui, outros pontos aqui, que os seus métodos é justamente para quê? Porque Ele está lá de cima. Quando Ele vê nós sofrendo, Ele suspira. Quando Ele vê nós sofrendo, Ele fala, puxa vida, eu não queria que Ele tivesse dessa maneira. Eu não queria que Ele tivesse assim.